Por unanimidade, os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil aprovaram, em sessão plenária, nota pública refutando e repudiando as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, sobre a aprovação da proposta de emenda constitucional que cria 4 novos tribunais regionais federais no país. A notícia a respeito das declarações feitas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, sobre os advogados, chegou durante a sessão plenária do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi o presidente da seccional do Paraná, Juliano Breda, que comunicou aos conselheiros. De uma declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, a respeito da criação dos novos 4 tribunais regionais federais. Em um encontro que teve a presença da imprensa, do ministro Joaquim Barbosa com as 3 principais associações de juízes, a ANAMATRA, a JUF e a MB. O presidente Joaquim Barbosa afirmou o seguinte: os tribunais vão servir para dar emprego para advogados e vão ser criados em algum resort, em alguma grande praia. Foi uma negociação na surdina, sorrateira. Mais à frente, o ministro Joaquim Barbosa, continuando a crítica que faz à criação dos 4 tribunais pela PEC 544, dirigiu-se aos representantes dessas entidades da seguinte maneira: os senhores não representam o Conselho Nacional de Justiça, os senhores não representam o Superior Tribunal de Justiça, representam seus interesses corporativos, mas isso não supre a vontade dos órgãos estatais. Compreendam isso. Os senhores não representam a nação, não representam os órgãos estatais, os senhores são representantes de classe. Só isso. Logo em seguida, o conselheiro paranaense pediu ao presidente da OAB uma resposta à forma como o ministro tem tratado a advocacia e a OAB. Marcos Vinícius reafirmou que toda generalização comete injustiças e falou que a criação dos 4 novos tribunais regionais federais não interessa a empregos de advogados, já que os processos existem e tramitam nos tribunais. Na primeira oportunidade em que aconteceu uma crítica genérica às relações entre advogados e membros da magistratura, o Conselho Federal da Ordem recebeu em sua instituição, em sua sede, as entidades associativas e fizemos uma dura resposta no sentido de que toda generalização comete injustiça e que não é possível o presidente do Supremo Tribunal Federal fazer esse tipo de generalização, até aguardando que, evidentemente, não tivesse sido esta a intenção, já que ele estava julgando um caso concreto do CNJ. Fica aprovada já a manifestação de rejeição, de repúdio, ou os termos em que a comissão melhor aprover do plenário do Conselho Federal as palavras desrespeitosas à advocacia e à entidade dos advogados, como também reafirmar que a criação dos tribunais regionais federais não interessam a empregos de advogados, até porque os processos já existem, até porque os processos já tramitam nos tribunais. O que acontece é que a jurisdição precisa destes tribunais. A cidadania está a necessitar de um judiciário mais célere. O Luiz Globe, em meu gabinete hoje, antes da sessão, estava a me revelar que, ao ser criado a atual composição dos tribunais, nós tínhamos no nosso país 90 mil processos na Justiça Federal. E hoje nós temos mais de 1.200.000 processos. Obviamente que uma realidade existente, quando foi criado, a atual estrutura foi criada com 90 mil processos, não pode ser comparada com a atual realidade. E, obviamente, o Conselho Federal da Ordem deve manter a posição de apoio ao projeto e de repúdio a essa manifestação. A nota, redigida por uma comissão composta pelos conselheiros federais Paulo Roberto de Gouveia Medina, Carlos Roberto Siqueira Castro e Renato da Costa Figueira, foi aprovada por unanimidade pelo Pleno, que aplaudiu fortemente o posicionamento da entidade. O Conselho Federal da OAB entende do seu dever refutar tais declarações por inexatas, impertinentes e ofensivas à valorosa classe dos advogados,
A bem da verdade, a emenda constitucional em questão tramita no Congresso Nacional desde o ano de 2002, tendo observado o processo legislativo próprio, revestido da mais ampla publicidade. Além disso, resultou de antiga e legítima aspiração dos jurisdicionados em nosso país e contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao aprovar a PEC 544 de 2002, após a realização de audiências públicas e intenso debate parlamentar, o Congresso Nacional exerceu, com ponderáveis e justas razões, o poder constituinte derivado, que lhe é exclusivo e indelegável. Não faz sentido, nem corresponde à relevância do tema, supor que a criação de novos tribunais regionais federais objetive criar empregos, muito menos para os advogados. Em momento algum, cuidou-se de favorecimento à classe dos advogados ou interesses que não fossem os do aprimoramento da Justiça Federal no Brasil. O assunto merece ser tratado em outros termos, respeitando-se a independência dos poderes e a dignidade dos órgãos e associações que pugnam pela melhor realização da justiça no país.